basicamente, a primeira coisa que surge é a frequência, né? Você é cantado coisas mais agudas, coisas mais graves, depois a ressonância, né? Como que esse som está sendo amplificado, a respiração, entonação de fala, vocabulário, enfim, tudo define quem é aquela pessoa que canta, né? E aí, eu fui atrás da pedagogia vocal para saber se tinha alguma questão que estava ligada essencialmente à questão de gênero e como que isso se dava para os estudantes de canto, né? Deixa eu ver o que mais. Acabou que a gente esbarrou um pouquinho também na conversa nesse grupo sobre linguagem musical, estilo de música, né? Gênero musical, e a gente também falou sobre as questões que engessam os estilos de canto que a gente vê por aí e como que eles conseguiam, como essas alunas conseguiam se encaixar nesse cenário, né? O que eu pude concluir, e acho que é de grande importância, é que não existe uma grande diferença em se trabalhar com alunos transgêneros, alunos cis, e, enfim, o que vai diferenciar, acho que é o cuidado que você tem que ter com essa questão, né? E, enfim, acho que eu posso ler aqui um pedacinho do trabalho, que eu falo... O trabalho que professores de canto desenvolvem com os alunos transgêneros não se distancia do trabalho realizado com alunos cisgêneros, pois a construção de qualquer identidade artística envolve as transformações experimentadas pelo ser. O que a gente pode observar como algo de diferente nessa experiência é que eles vão experimentar de maneira mais radical a expressão da identidade de gênero e da sexualidade. E assim o ensino deve ser compreendido através dessa diversidade de gêneros. Então, qualquer construção vocal vai envolver se encontrar de uma maneira mais profunda, mais integral, né, com o ser humano. E acho que é isso. Toda voz é uma elaboração, foi essa a minha conclusão, né? Toda voz é uma construção, uma elaboração de vários aspectos, e o papel da pedagogia do canto deve ser abraçar, conviver com todas as questões que envolvem o ser humano e fornecer ferramentas técnicas, estéticas, para que isso possa fluir e diversificar ainda mais esse cenário que a gente está vendo agora, ainda bem. Né? Obrigada, Aninha. Agora nós vamos ouvir o André, sobre o óculos, a gente para de enxergar uma determinada idade, com o trabalho A Canção de Eu Lírico Feminino nos anos 1930 no Brasil e nos Estados Unidos. Influência do contexto dramático como elemento motivador. Bom dia. Meu nome é André, eu sou jornalista, escritor. Este trabalho aqui, que eu estou apresentando também, assim como o da Ana, foi um trabalho de conclusão de curso para o curso de canção popular da Faculdade de Santa Marcelina. Antes disso, bastante antes disso, mais anos do que eu gostaria de admitir, eu já havia feito um mestrado em letras pela UEL e trabalhei muito com jornalismo cultural. A área de canção popular sempre me interessou muito, tanto como diletantismo, como profissionalmente trabalhando no jornalismo cultural. E fazer esse curso de canção popular na Faculdade de Santa Marcelina foi um modo que eu achei interessante, como uma reinserção de perspectiva acadêmica para mim. O estalo para esse trabalho veio do fato de uma mera impressão de eu achar que canções de eu lírico feminino no Brasil quando
quando se fala da produção do Chico Buarque, por exemplo, se pensa nisso como uma raridade de um homem escrever canções de lírico feminino. E eu, de memória, comecei a pensar em canções americanas, pré-rock and roll, canções americanas da primeira metade do século XX, e eu via que era um procedimento absolutamente corriqueiro homens escreverem canções de lírico feminino. E a partir dessa constatação de memória, comecei a pensar em ideias para analisar isso de maneira mais sistemática e ver que dados eu conseguia puxar a partir daí. Eu usei como base 2 livros que são grandes compilados de canções de determinado período. Eu resolvi restringir a primeira metade do século XX primeiro, e depois, por questão de trabalhar com um número de canções factível de tabular, eu me restringi a 1930 a 1940. E usei os livros aqui no Brasil do Jairo Severiano e do Zusa Homem de Mello, Canção do Tempo. E para falar do cancioneiro americano, eu usei um livro chamado American Popular Song, do Alec Wilder, além de um pesquisador também, ele mesmo um cancionista. E as canções inclusas nesses livros se baseavam tanto em critérios de popularidade, de canções que fizeram sucesso nessa época, quanto em critérios mais pessoais do autor, do que ele tem como canções relevantes para um determinado período. Mas, de modo geral, eu achei que aí eu teria uma amostra representativa do cancioneiro do Brasil e dos Estados Unidos em determinado período. Eu peguei todas essas canções, umas 700 canções, 350 brasileiras, 350 americanas, mais ou menos, e resolvi dividi-las no que diz respeito à expressão de eu lírico da canção, se é eu lírico masculino, eu lírico feminino, ou um gênero neutro. Gênero neutro pode ser tanto canções em terceira pessoa, quanto canções que, embora em primeira pessoa, não se possa afirmar com segurança se trata de um homem ou de uma mulher se exprimindo. E a característica interessante que eu notei foi que, embora o inglês seja uma língua sem marcas de gênero, enquanto o português é uma língua cheia de marcas de gênero, você achava mais canções de lírico feminino, como eu havia tido essa impressão, no cancioneiro americano do que no cancioneiro brasileiro. O que seria de esperar é que no cancioneiro americano, por ser muito difícil você escrever uma letra com um gênero claro, você precisa fazer um esforço, já que a língua em si não traz marcas de gênero, seria de se esperar canções mais com gênero neutro. E de fato acontece um número maior de canções de gênero neutro no inglês, só que quando é para escrever no feminino, há mais canções femininas no inglês do que no cancioneiro brasileiro. E as canções do cancioneiro brasileiro que eu analisei, seria de esperar menos canções do gênero neutro. E de fato há menos canções de gênero neutro, mas há uma expressão muito grande de canções no lírico masculino. Então, essa tendência natural da língua brasileira de que seria mais fácil exprimir um eu lírico de gênero determinado, ela só servia quando se tratava de canções de eu lírico masculino. Eu fui atrás de possibilidades de por que isso acontecia. Você pode falar de machismo na sociedade, mas não há elementos tais para afirmar que uma sociedade era mais machista que a outra no que diz respeito ao Brasil ou aos Estados Unidos. Outra observação natural seria que os compositores eram homens, mas tanto no Brasil como nos Estados Unidos isso era um fato. No livro do Jairo Severiano,
e do Zuzou de Mello, em toda a primeira metade do século XX, só são listadas 4 compositores. E sendo que são, não se pode afirmar com segurança, mas são compositores da parte musical da canção, não são letristas. Então, basicamente, todo mundo que escreveu letra de canção na primeira metade do século XX, canções que tiveram algum retorno popular, são homens. Nos Estados Unidos, a Dorothy Fields, que é uma letrista que escreveu muitos sucessos na primeira metade do século XX, mas de qualquer maneira se trata de exceção. Então, qual foi a grande questão que eu consegui relacionar e que aí eu obtive dados para traçar uma linha de que a canção dramática, e eu chamo canção dramática de canção que foi divulgada para fins de teatro ou cinema, antes de ser divulgada para execução radiofônica, nos Estados Unidos teve um papel muito maior percentualmente do que no Brasil. No Brasil havia o fenômeno do teatro de revista, mas o teatro de revista não trazia um roteiro bem definido nas suas encenações, de modo que não havia personagens femininos. Quem escrevia para o lírico feminino escrevia buscando alguma cantora particular, que aliás até os anos 20 basicamente não havia nenhuma cantora de muito sucesso popular. Depois a Carmen Miranda foi pioneira e mesmo assim a partir dos anos 30, enfim, havia pouca demanda para cantoras brasileiras. Nos Estados Unidos, havendo essa grande força do canção teatral e posteriormente de cinema em menor grau no período que eu falei, os compositores mesmo masculinos se viam forçados a escrever para personagens femininas. Então havia uma situação de demanda de mercado, para usar um termo simples. Outro dado interessante é de que, além de haver um maior número de canções femininas no cancioneiro americano, essas canções analisadas entre as poucas que havia no Brasil e as dos Estados Unidos, você pode notar que, qualitativamente, as canções americanas, além de serem um número maior, colocavam a mulher, não na maior parte das vezes, mas no maior, há mais exceções interessantes, colocando a mulher num papel de autonomia em relação ao homem, a autonomia sexual, autonomia de posicionamento. Canções, para novamente usar um termo para simplificar, são canções com letras mais progressistas, que se vê muito presentemente nas letras do Cole Porter e do Lawrence Hart. Uma provocação a se fazer que ambos eram compositores homossexuais, mas há essa presença da mulher numa posição de... eles sistematicamente a colocam numa posição de rebeldia ante um poder estabelecido no que diz respeito a uma determinada posição que a mulher deveria colocar. Então, elas são a personagens rebeldes em relação à força marital, a personagens que se exprimem sexualmente de maneira muito contundente e escandalosa para a época, causando problemas com censura, esse tipo de coisa. Então, o que eu quis dizer é como a circunstância, o meio dramático pode influir no tipo de expressão. E você pode dizer, uma vez, antecipando objeções ao trabalho, uma vez que se tratava de homens escrevendo, fazendo essa ressalva para Dorothy Fields, que é uma letrista muito destacada, mas ainda assim uma exceção na época. Se tratava sempre de homens escrevendo no feminino, qual que é a importância de haver essa voz mais libertária, já que são mulheres se exprimindo por meio de homens, afinal de compositores homens, mas uma vez que essas canções saídas dos teatros e dos cinemas, uma expressão, uma veiculação popular ainda mais forte, elas faziam mulheres, homens e mulheres, mas também mulheres se identificarem e terem contato com personagens
mais fortes. Então essa expressão da arte no meio social fazia com que havia possibilidade de identificação de um panorama que fugia a essa representação mais comum de mulher num papel muito passivo. O que esse trabalho me propiciou depois, eu termino esse trabalho como sugestão de continuação, e é o que eu pretendo fazer numa tese de doutorado, é ver como que isso evolui no Brasil a partir dos anos 30, que a gente tem esse muito pouco espaço para eu lírico feminino nas canções. É importante falar que aqui eu falo de canções de eu lírico feminino, ou seja, de primeira pessoa. Eu não considero canções de terceira pessoa que falam de uma mulher, é uma coisa bem específica de eu lírico. E como isso foi evoluindo, e uma hipótese que eu estou trabalhando no meu trabalho, que a partir dos anos 60, maiormente depois do golpe militar, houve uma inversão nesse sentido. As canções de eu lírico feminino no Brasil passaram a ter um conteúdo muito progressista, e eu busco relacionar isso com o espírito do tempo, e que, além de anos 60, contra a cultura e tal, você escrever canções de eu lírico feminino numa circunstância tal em que havia uma censura muito grande em cima de canções de protesto contra o governo propriamente, mais claramente contra o regime. Você escrever canções de lírico feminino que mostravam mulheres em uma posição libertária, autônoma, querendo liberdade é uma palavra-chave, era uma forma de se exprimir um protesto de maneira que fosse mais fácil de driblar a censura, digamos assim. E aqui, nos anos 60, além de homens escrevendo no lírico feminino, homens cantando suas canções de lírico feminino, que era muito, muito raro, tanto no cancioneiro brasileiro quanto no cancioneiro mundial de maneira geral, a gente tem uma explosão, a partir de fins dos anos 60, de mulheres compositoras e letristas. Então, o meu trabalho é basicamente sobre isso, como a canção de lírico feminino foi evoluindo no Brasil, primeiro usando essa comparação com os Estados Unidos, como era um cenário incipiente, quais as condições históricas ocorreram para que isso pudesse mudar o panorama e a gente tivesse, a partir da segunda metade do século XX, eu relaciono muito com o regime militar, houve uma inversão de panorama e a gente tem um panorama de canções de lírico feminino muito criativo e original e rico. É isso. Denise chegou? Não, ela não vem. Não vem? Tá. Então, vamos para a Juliana Oendap. Vempap. Batista, os nomes, o meu também, tu não fala no gel, é Murgel, é um problema a gente ter esses nomes esquisitos, né? As herdeiras da vanguarda paulista e a produção musical feminina na nova música brasileira. Isso, então, bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, então, de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder debater questões tão importantes como as relações de gênero, né? E as manifestações artísticas, né? Especialmente considerando o momento crítico pelo qual o nosso país atravessa, um momento de tomada de postura e de posicionamentos já conquistados que a gente deve manter, né? Então eu achei, logo que eu vi a oportunidade de estar aqui, que eu venho de longe, né? Eu venho lá do Paraná, eu achei mas eu acho que como um momento também de resistência, né? A proposta do evento, e eu vim nesse sentido para cá. Então eu peço desculpa por me deter um pouco as anotações, mas é que eu prefiro ficar assim, então, senão depois eu ultrapasso o tempo aqui, perco a linha raciocínio, né? E acaba atrapalhando. Então eu sou historiadora,
E eu estou fechando algumas ideias, então, da minha tese de doutorado, que está em andamento na Federal Fluminense, sobre a orientação da Ana Maria Mauad. E eu vim de uma trajetória de pesquisa com as vanguardas artísticas. Eu venho, como o André disse, de um período anterior também, de um diálogo com a música, de uma formação com música. Fiz bacharelado em piano na IMAP, mas interrompi ele, e depois fui para a história. E no meu TCC eu trabalhei com o Schoenberg, o nazismo e a arte degenerada, e aí eu vim fazendo uma trajetória trazendo isso para o cenário da música nacional, da música brasileira, e fui fazer a análise do Clara Crocodilo, que eu fiz no mestrado, e agora no doutorado eu estou com uma perspectiva mais abrangente com relação às propostas da vanguarda paulista e à produção musical. Então, a inscrição para essa comunicação aqui partiu de um dos recortes dessa temática, né? E resulta da investigação do cenário atual da música independente em âmbito nacional, que se desenvolve em todo o país de maneira distinta, né? Claro, com uma concentração maior na cidade de São Paulo, mas se desenvolvendo ao longo do país. A gente pode ver o cenário, tem várias manifestações, né? É algo que tem crescido no país, né? Como a Cida ontem, quem teve a oportunidade de estar lá, né, na oficina, é um pouco disso, né? A vibe agora é o independente, né? Os discos já não vendem mais tanto, o cenário são as redes sociais, as maneiras de divulgação são outras, né? Então eu acho que é nesse cenário que a minha pesquisa está preocupada em investigar como são esses meios, esses novos caminhos que os artistas estão tendo que trabalhar, né? Então, para a gente pensar isso numa retrospectiva da década de 80, então ela foi importante para o surgimento de novos grupos de artistas, que foi oportunizado de maneira contraditória pelo estreitamento dos contratos com as gravadoras do mainstream, né? Se por um lado as oportunidades ficaram reduzidas, por outro lado o surgimento de uma tecnologia para gravação, permitiu o que o Paulo chama de uma autoformatação do artista, né? Que eu acho que isso a gente vê muito hoje de uma maneira muito mais explícita, né? É o que o Nohar fala também, que a gente vê muito historiador, cada um é historiador de si mesmo, né? Nas redes sociais a gente vê isso, né? Nós hoje somos historiadores de nós mesmos, né? A nossa própria história. Então, nessa movimentação, a atuação da vanguarda paulista foi importante, foi muito importante, e ela ficou conhecida justamente pela heterogeneidade das propostas. Não existe como você dizer que, né, um estilo coeso que unificou esses grupos que foram, digamos assim, classificados dentro de uma chamada vanguarda paulista, que aí existe existe um certo consenso entre os pesquisadores de que o termo foi cunhado pela imprensa, né? A vanguarda paulista, mas aí já é um outro debate, né? Mas ela ficou conhecida pela heterogeneidade e pelo caráter independente das obras. Então, ela é justamente fundamental nesse sentido, né? Então, é notável o papel de destaque ocupado pelas mulheres que participaram ativa e politicamente do fazer musical dessa vanguarda, né? Que eu acho que é isso que eu proponho hoje para a gente pensar, né? Ao tratar disso, a gente não pode deixar de citar, com larga produção musical e o reconhecimento da crítica, trabalhos como da Alice Ruiz, das irmãs Alzira e Tetê Espíndola, da Nausete, da Suzana Salles, Vânia Bastos, Cida Moreira, e tantas outras, né? São mulheres que se firmaram dentro de um campo de produção enquanto poetas, compositoras e intérpretes, que enfrentaram, além das dificuldades inerentes ao mercado do contexto, os problemas de ser mulher. E isso transparece na obra das artistas, como, por exemplo, a poesia da Alice Ruiz, que é premiada pelo discurso feminista, como a própria Carol faz a análise nos seus trabalhos muito bem feita. A ênfase da proposta que eu trago, então, recai sobre a avaliação das relações de gênero, história e música, sobre a mediação do conceito de geração, segundo Jean-François Cinedelli. Nesse sentido,
eu acredito que seja possível a gente pensar e apontar para uma geração de cantoras e compositoras que vem ocupando o palco das principais capitais brasileiras e espaços alternativos, como as plataformas digitais, Spotify da vida por aí, e que traz uma carga intensa de referências da vanguarda paulista. É possível verificar, quando a gente acompanha a produção musical desses artistas, que tais referências da vanguarda paulista continuam em propagação e reformulação por meio da interferência ativa dos próprios filhos dos artistas que integraram essa vanguarda, né? Aí, para citar alguns casos que as relações são consanguíneas, né? A gente pode pensar em Estrela Leminski, que é filha da Alice Ruiz, tem um trabalho com o Theo Ruiz, que é o esposo dela, a Denise Assunção, a filha de Tamara Assunção, a Yara Renó, que é filha da Alzira Espíndola e do Carlos Renó, a Tulipa Ruiz, filha do Luiz Chagas, a Mariana Idar, filha do Mário Manga, e por aí vai tantos outros, para a gente citar alguns. E a gente observando as trajetórias, é muito interessante como essas famílias conseguiram entender o ofício do artista, penso eu, justamente como ser artistas, né? Que eu acho que é uma coisinha que eu vou retomar lá para frente, né? Mas para além das famílias, que aí a gente tem que pensar que o conceito de geração ele não abrange só a questão entre famílias, ela é um conceito elástico, ela vai muito além disso, né? Essa geração musical ela conta com tantos outros nomes, né, de forte talento musical, que é a Andréa Dias, a Cel, Karina Buzzo, Sara Amaral, Letrux, grupos inteiros de mulheres só, que são como um mulamba, né? Então, a gente pensar de maneira sumária a percepção política do feminino que se revela nessa produção musical, né? De algumas dessas artistas que eu citei, né? A gente pode pensar aqui, e quais são algumas semelhanças e distinções entre a cena independente que a gente tem agora e a de 1980, né? E pensar qual que é o espaço, então, da mulher e como que as relações de gênero essas relações vêm constituindo enredos musicais e também novas formas de fazer musical, né? Então, pensando que no tempo justo dessa comunicação, eu vou citar alguns exemplos e a gente pode depois estar até pensando junto, né? E aí eu penso, por exemplo, na Alice Ruiz, pensando nessa relação de como essas coisas se constituem ao longo do tempo e como elas se transformam, né? Pensando que essas mulheres que atuaram dentro da vanguarda paulista, entre 70 e 80, você tem aí, o André falou de espírito do tempo, né? Mas a gente pode pensar no contexto da contracultura, né? Era um momento onde você tem uma liberação, você tem vários valores que estão sendo postos em questão, e a mulher, né, ela está buscando o seu espaço, e a Alice Ruiz é uma das figuras que está ali batalhando, né, para se impor como uma pessoa, né, como uma poeta, como uma compositora, né, buscando espaços. E aí tem uma canção dela, só que eu vou citar, que é um trechinho, que é a Ladainha, né? Ela diz, era uma vez uma mulher que viu um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia ela se tocou, né? Então eu acho que é bem interessante a gente pensar o que ela tá falando nisso, porque depois a Estrela Ruiz, hoje a filha dela, faz canções, por exemplo, falando de poliamor, né? Então já são várias conquistas nesse meio de tempo, né? Até uma mulher, entre um espaço de uma mulher que está falando que, olha, é uma mulher que viu um futuro grandioso a cada homem que a tocava, existe uma necessidade muito grande, né, de um homem olhar para a mulher, enquanto uma mulher que está falando de poliamor, né, em 2017, 2018. Então essa é a diferença que a gente coloca no tempo aí, né? Ou, por exemplo, como a Andréa Dias tem uma trajetória muito interessante pessoal, até por essa questão de se colocar como uma cantora, sofreu problemas
na família, buscando espaços, né? E aí tem uma canção muito interessante dela, que é o Mulher, né? Mulher é muito contundente, porque ela fala que eu sou um demônio, eu sou mulher, eu sou terrível, eu faço, num sentido de dizer que eu faço. Ela está se colocando, né, como uma mulher que faz as coisas que, de uma maneira... eu não notei o trecho da canção aqui que eu queria colocar para vocês, para deixar mais claro, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na canção, mas a sensação que ela deixa é justamente de questionamento. Ela está dizendo, né, mulher. E aí tem várias outras, por exemplo, a Andrea diz também como a Yara Renault e a Anelissa Assunção integraram o Dona Zica, né? Que tem tudo a ver com o trabalho do Itamar e a Anelis, ela canta Mulher Segundo Meu Pai, né? E depois, que é uma canção do Itamar, se você colocar ela em contrapartida com Rosa, que é uma canção que é dela, com a Yara Renault, Rosa, ela diz agora, né, nesse contexto agora, ela diz: Rosa é uma mulher que sabe o que quer. Ela casou e no dia da festa ela foi ao cinema porque não se pode perder a sessão maldita. Então são mulheres muito mais independentes, né? Como ontem na oficina também, elas estão contando ao mundo, cantando e contando ao mundo, né, sobre sua feminilidade, penso eu, né? Ou ainda mais um exemplo, dois exemplos para finalizar. Tem a Bluebell também, que é muito interessante. Tem várias outras, eu podia ficar um dia inteiro aqui citando, mas essa é legal. Ela tem uma canção chamada Diva Uma Ova. Diva Uma Ova é ótimo, né? Que tem uma coisa muito legal, assim, porque ela faz umas interlocuções com o tango, né? Então ela traz essas interferências, porque eu estou falando de referências, assim, eu estou falando de texto, aqui eu estou trazendo letras, que é o que eu posso compartilhar com vocês aqui na mesa e tal. Mas em termos sonoros, as referências são variadas, né? São muitas. E aí, por exemplo, essa da Bluebell, ela faz esse diálogo com a música latino-americana, com outros estilos, e traz um tango junto, né? Dizendo Diva Uma Ova, né? Tem esse kit junto, tem essa coisa do brega também misturado, né? Dizendo, olha, eu sou... Né, questionando justamente essa posição da mulher. Eu sou diva, eu faço as coisas, né, diva, mas você pode me ter. Ou, voltando agora ao último exemplo que eu queria dar, da Nausete. A Nausete, entre todas as canções que ela... Porque eu vou terminar com ela assim para dizer de uma canção que ela regravou, acho que é de 2013, Lisete. Porque eu acho interessante citar o Lisete, por ela ser assim, uma cantora que vem dessa tradição da vanguarda, né? Ela é parte desse contexto, mas é importante dizer que todas essas cantoras, todos integrantes da vanguarda praticamente continuam ativos e produzindo muito, né? E se reciclando. Por exemplo, essa canção é uma delas que comprovam isso, né? Além dela ser uma composição do Kiko Dinucci e do Jonathan Silva, que são compositores, né, do cenário atual, Lisete justamente está questionando uma relação de gênero, está falando de uma relação de duas mulheres, né, onde a Lisete vai se mudar para a casa e vão morar juntas, né, ouvindo canções e vivendo juntas, né, e ela está contando para a mãe, vou morar com a Lisete. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria estar trazendo. Como essa vanguarda continua, penso eu, é difícil dizer isso, mas continua em movimento. Né? Porque essas heranças elas estão em várias questões que a gente pode verificar na produção dessas cantoras, poetas e compositoras que a gente tem aqui. Porque eu esqueci de
falar da Yara Renault, por exemplo, que ela tem um projeto de 2017 que resume um pouco isso, é feminística. A feminística, ela juntou... a Feminística foi um espetáculo de multimídia que ela lançou em 2017. A Yara Renault, eu já citei antes, filha da Alzira Espínola, né? Ela convidou a Tulipa Ruiz, a poeta Mel Duarte, a Juliana Perdigão, e ela sinaliza nas falas que o projeto é uma produção que pretende marcar um espaço das mulheres dentro de um campo de produção para além da arte musical, né? Ela traz performers, poetas, dançarinas, e segundo ela mesma, e aí é uma história que ainda está para ser escrita e a gente depende muito ainda do que sai na imprensa, nas redes sociais, né? A gente fica buscando informações ali, né? Segundo ela própria, o Feminística nasceu para dizer que somos muitas e produzimos muito, né? E ela está se referindo justamente às compositoras, às poetas, às artistas mulheres do cenário, né? E aí a gente continua pensando nessas heranças, né? Que vem muito da pesquisa. Acho que a Vanguarda Paulista deixou uma carga muito interessante para a gente nesse sentido da produção, que a produção musical tem muito vínculo com a pesquisa, ela não é talento puro, né? Ela requer pesquisa, estudo, e por isso que ela vem de uma vanguarda que pode ser chamada até de uma vanguarda universitária, por ter sido composta por uma galera aí que estava dentro da universidade, né? Pela diversidade sonora que ela proporcionou dentro do campo, né? Os diálogos entre o erudito e o popular, isso a gente pode ver na produção dessas compositoras, né? E também pensar como essas cantoras como a Nausete, como a Tetê, como a Alzira foram importantes para a formação de novos padrões vocais para uma geração de cantoras, né? Aí a gente tem o trabalho da professora Regina Machado também, né, que faz uma análise dessas vozes. E ao meu ver, a Vanguarda Paulista foi muito importante pela visibilidade dada à mulher, tanto no palco como em todo o processo de produção musical, né? E nesse sentido, o Itamar que mantinha, a gente vale dizer também que ele mantinha uma estreita relação com as mulheres, e aí tem a banda das Orquídeas, enfim, né? E no âmbito geral, para finalizar, né, penso também que a Vanguarda foi importante para a profissionalização do músico de maneira geral. E aí a gente está vendo isso na produção dessas garotas todas aí. Eu agradeço. Bom, antes do debate, eu fiz algumas questões, posso começar por elas e aí a gente... Aninha, que se apresentou, eu fiquei interessadíssima em saber mais, né? Eu fiquei pensando nessa coisa que até a gente falou um pouco ontem, né, da questão da identidade, né? A necessidade bom, em termos fascistas, a primeira coisa que vai dançar é a identidade, tá? Eu vou dizendo logo do que se trata. A gente tem muito mais que estar junto, independente do que a gente, né? Um pouco o que a Selma falou ontem do sonho, né? A gente tem que estar junto, independente do sonho ou do desejo, né? Então me chamou a atenção isso, né? Porque você colocou sobre a questão do professor auxiliar no encontro dessa identidade, né? No encontro essa doutrinação aí que você está preocupado. Mas de pensar nisso, né? De como o professor, quer dizer, como você vê esse auxílio, eu fiquei pensando, como é que o professor, na questão do canto, né? Na verdade, porque você auxilia todos os, independentes da identidade de gênero, né? Que é o que você coloca, né? Que é o que você deduziu mesmo, né? Mas eu fiquei pensando nessa questão, né, que eu queria que você comentasse um pouco essa questão das identidades, porque na verdade quando você pensa numa identidade, eu sou historiadora, então eu vou falar do ponto de vista leigo em relação, então a Regina acho que vai ajudar mais nessa questão depois. Mas como você pensa, porque na verdade na questão da canção, do canto, dos intérpretes, a identidade vocal
é visível, né? Então, assim, você tem até uma... Eu lembro quando nos anos 80, quando apareceu, no fim dos 70, apareceu a Joana, todo mundo falava, não, mas ela imita a Maria Bethânia, ela imita a Simone, né? Depois quando a Ana Carolina, né? Ela imita a Zélia Duncan, ela imita... Então, é como se ela perdesse uma identidade, aí ela leva um tempo, né, para se achar dentro para se ter uma identidade vocal, né? Você ouve e você fala, é fulano, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco da questão das identidades vocais, talvez até para os que estão assistindo, né, que é uma parte da música, não seja uma questão, né, mas acho que para mim é porque é meu interesse historiadora, né? Bom, isso até acho que é uma questão quando o próprio aluno vai procurar o professor, né? Às vezes ele tem muito claro aquilo que ele acha que ele vai seguir. Não, às vezes até ligado a algum gênero musical. Então, você é uma cantora de samba e minha voz vai ser assim, assim, assado, como as referências que ele tem, né? Isso eu comento um pouco no trabalho, né? Que essa história de desenvolver essa identidade, com certeza parte de um lugar que tem a referência como uma primeira circunstância, depois até a negação disso, né? De falar, então, igual tal pessoa eu não quero ser. E depois um reconhecimento de que ele já, no cenário que ele já existiu, né? Ele existindo, essa pessoa existindo, ela já consegue obter muitas questões que são dela, por causa de tantas outras, mas que são absorvidas, né? Num contexto geral. Então, às vezes o aluno chega com alguma questão, tipo, eu quero ser assim, assim, assado, vai desenvolvendo, você vai apresentando outras referências, ou ele mesmo vai atrás disso, e aos poucos ele mesmo vai falando, isso aqui não me representa, ou isso aqui me representa, eu quero buscar mais, né? E aí, quando isso é colocado em contraposição, acho, com a identidade de gênero, que para os artistas trans surge mais, às vezes isso vem muito forte, de ter uma referência, ou enfim, do jeito que ele imagina que ele vai construir aquela voz ou aquela performance e tudo mais, e aos poucos a gente vai descobrindo junto com ele que não era bem assim, e aí ele ou ela vai se transformando em tantas outras coisas. Então acho que a questão da identidade para o professor de canto e reconhecendo como que aquela pessoa faz, porque às vezes ela tem uma referência, mas ela não produz a mesma coisa que ela gostaria de produzir, e direcionando esse aluno dentro das possibilidades que ele mesmo apresenta, né? Então, uma das coisas que apareceu muito forte em relação a isso no grupo que eu fiz o debate, né? Uma das professoras mesmo falou, tipo, então, eu tinha muitas questões, porque eu queria ser uma cantora de samba, mas a minha voz é super levinha e eu não conseguia ser como as cantoras de samba eram, né? Minha voz não conseguia se desenvolver no mesmo ambiente da mesma forma que aquilo era pedido. E aos poucos isso foi me frustrando, mas depois eu fui percebendo que eu também tinha uma outra voz e que era super possível naquele ambiente, naquele gênero musical, enfim, eu me expor dessa maneira. Então, acho que a identidade vocal e de gênero caminham juntas, e a maneira que o professor de canto vai encontrar de conduzir isso é ir percebendo o aluno da maneira que ele vai se expressar e aonde ele está querendo chegar, né? Mas ela faz mais diferença, quer dizer, o que me dá a impressão, né, com a fala, que a questão da identidade de gênero vai entrar mais em relação às questões, ela não aparece, por exemplo, em relação a homens, mulheres, cis, né? Ela vai aparecer em relação aos transgêneros. Não, ela vai aparecer em todos os ambientes. Tá. Em todos os ambientes. E aí por isso mesmo essa professora que não é trans, né, fala que a gente está, todo mundo submetido às questões de gênero, né? Só que às vezes a gente não percebe porque isso não é uma questão, né?
E aí eles que estão batalhando para desenvolver sua identidade de gênero sentem isso muito mais forte. E aí por isso acho que o cuidado com esses alunos deve ser bem específico, né? Tem até um trecho que eu coloco no livro, de um livro, no trabalho, que fala, deixa eu ver aqui, que é até um livro que foi lançado esse ano para canto mesmo, para pedagogia de canto, e que uma das pessoas que escreveu o livro diz assim: enquanto você explora o espectro da identidade, expressão e percepção de gênero, você começa a entender gênero como um construto, uma falácia usada para categorizar seres humanos inteiros em separáveis partes. Então, o que eu vou colocando no trabalho é isso, né? Que eu parti de uma questão de tentar perceber, e aí, como que a gente ajuda essa galera a desenvolver a voz que eles querem ter, né? Eles, elas e todos. e um pouco o que eu descobri foi que, na verdade, são vozes, são pessoas que não diferenciam o trabalho com a pessoa cis, a pessoa trans e por aí vai. A questão para eles, a questão da identidade de gênero é tão forte, é forte e talvez até apareça mais na temática das canções que eles mesmos vão produzir e tudo mais. Mas de resto, o trabalho é igual e a identidade vocal a gente vai ter que ajudar a construir da mesma forma, né? Pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta. Duas, na verdade. Tem aquele microfone que está circulando? Eu sou mesmo. Primeiro eu queria te pedir para citar o nome desse livro e a autora ou autor. E a segunda questão que eu acho que você pode... Eu não tenho o nome, só tenho o nome do livro. Tá bom, depois passa o nome do livro e a gente acha. Mas eu queria colocar uma questão com relação a isso. Tudo bem, eu também acredito que isso pode ser... que acho que já tem um problema de cara, né, na questão de... você vai trabalhar o ser humano independente do recorte de gênero. Mas essas pessoas estão lutando por essa questão de gênero, né, de se afirmar dentro de uma categoria específica. E isso pode refletir na questão vocal, ou seja, em querer impor a sua voz, um elemento vocal, uma característica vocal que não é da sua natureza física. Então, isso por si só produz um conflito que pode ser, inclusive, um agente de uma disfonia que se reitera muitas vezes, né? Então, essa é a minha questão, quer dizer, como é que você viu isso no seu trabalho, se viu, e qual é a perspectiva de abordagem, né, a partir daí? Bem... Obrigada pela pergunta, Regina. Eu acho que, em primeiro lugar, o livro... Deixa eu responder antes que eu esqueça. Esse livro ele foi lançado esse ano. Eu não cheguei a ler ele inteiro, porque quando eu lancei o trabalho ainda não vendia no Brasil, então não cheguei a ler ele todo, mas eu consegui uns trechos pela internet e foi daí que eu tirei grande parte. Acabei de pular ele aqui, peraí. Isso. O livro se chama The Singing Teacher's Guide to Transgender Voices. É da Liz Jackson e do Brian Kramer, acho que é assim que se fala. Hermes, é por esse nome que vai achar. E Brian Kramer. Ele foi lançado esse ano nos Estados Unidos e é um livro bem interessante que eu quero continuar lendo. Bom, então essa questão é bem interessante porque muitas das questões que iam surgindo sempre que eu ia falar com professores de canto nesse sentido
era como que você aborda esse aluno no primeiro momento? Porque a gente tem um jeito já que a gente vai trabalhar com um aluno, até a pedagogia de canto, principalmente o que vem do bel canto, né, do canto erudito, já até é firmada uma questão de gênero, tanto de extensão vocal e um monte de outras coisas. Então, quando você chega para esse aluno, como que você aborda no primeiro momento, né? Eu trabalhei com 2 professoras de canto, e uma delas até é professora das Bahias, né, das meninas das Bahias e a Cozinha Mineira, e ela disse que uma das primeiras coisas que ela abordou em aula foi: tudo bem para vocês trabalhar no grave? E aí a resposta das alunas foi: no primeiro momento isso surgiu como uma questão, mas depois isso já não fazia tanto sentido, porque corporalmente todo o resto, todo o entorno expressava aquilo que elas queriam ser, né? Então, o que eu encontrei como professora, né, não só na pesquisa, existe sim uma necessidade deles de se inserir nesse contexto binário que a gente tem aí para se relacionar com as vozes. E no primeiro momento até existe um certo, como eu vou explicar? Não é uma tensão, mas uma certa resistência a se trabalhar em determinadas regiões ou determinadas canções e por aí vai. O que eu pude perceber é que ao longo do tempo isso foi relaxando dentro do contexto da aula, mas que essas questões, a altura, o jeito de se cantar e tudo mais, elas foram sendo mais aceitas por eles mesmos. E aí um pouco que a gente fala no trabalho é isso, né? Existe uma resistência de se trabalhar alguma coisa, pode ser extensão, pode ser o estilo musical, pode ser alguma coisa específica, e no primeiro momento a escolha das professoras foi não abordar. Então, se ela não gostaria de cantar no grave, não vamos cantar grave. Ou então, se ela não gosta de cantar determinado gênero, não vamos cantar gênero. Até que essa pessoa me diga: e se eu cantar lá, né? Claro que sempre tem pelo que as professoras me contaram, sempre tem uma forma de estimular isso sem que a pessoa fique muito percebendo: então agora vamos trabalhar no grave. Tem um controle aí que dá para ser feito, mas eu acho que no primeiro momento que elas me passaram foi: vou trabalhar o que a pessoa já está me apresentando, vou oferecer para ela outras ferramentas e ver se ela aceita isso. E, por exemplo, uma das alunas ela começou a aula de canto não como mulher trans, como um homem, e durante o processo da aula de canto ela se descobriu mulher, só que ela já falava numa região mais aguda, já usava sua voz numa região mais do falsete, mais leve, e era uma questão para ela cantar no grave, né? Conforme foi acontecendo as aulas de canto e ela foi se resolvendo mulher mesmo, ela foi se libertando dessas prisões que ela mesma estava colocando e que o universo jogou para ela, né? Mas que ela mesma estava se colocando e conseguiu aí aos poucos falar: não, mas por que eu não posso cantar no grave? Eu quero fazer uma voz assim, assim, assado. E ela solicitou isso para a professora. Então, o que eu acho é isso: as professoras que estão recebendo alunos trans não têm tentado encaixá-los em algum determinado gênero ou o que quer que seja. Elas estão abordando o ensino de canto em cima daquilo que elas recebem, de uma maneira que não prejudique vocalmente, né? Abordando, acho que sempre saúde vocal e outros quesitos, e depois oferecendo novas sonoridades, tipo: mas e essa voz aqui, né, que está faltando e que você tem, que está aí dentro, né? E auxiliando melhores formas de incluir isso também na produção artística. Eu acho que tem sido assim, ou pelo menos foi isso que a gente construiu lá na conversa, né?
Isso, claro, não só sobre essa questão de altura, de nota, de registro que está cantando, voz mais levinha, voz mais pesada, acho que de maneira geral. O jeito que se canta, enfim, acho que é isso. Respondi? Ok. Oi, Ana, não é esse seu nome? Bom dia a todos e todas. Eu gostei muito do seu trabalho, acho interessantíssimo. Acho que no momento em que a gente está buscando quebrar binarismos, é importante trazer essas discussões também para o âmbito da voz, já que ela é flexível, né? Já que é possível, maleável, né? Moldá-la de acordo com a sua identidade. É interessante que é bem dúbio, né? esse termo, né? De gênero, porque tanto pode ser gênero musical, né? Então você está trazendo justamente essa perspectiva bem interessante. Eu tenho assistido a alguns shows transgêneros lá em Salvador, assim, de artistas, né? Inclusive um espaço, né? O Futubete, lá está produzindo bastante espetáculos dessa natureza. E aí eu fiquei pensando, você trazendo justamente essa perspectiva, né? Dessa voz, a performance, o conceito de performance de Judith Butler, que eu acho que é muito importante trazer também para essa discussão, porque quando a gente coloca só a voz unicamente como esse instrumento flexível e passível de mudança, né, e de identidade ou diferença, enfim, eu também não gosto do conceito de identidade, o conceito de singularidade, né, é o conceito que eu me identifico mais. Então, talvez esse conceito de performance, que também está pautado numa perspectiva também mais social, estética, cultural, histórica, ela possa dar conta também dessa voz, né? Então, você já tinha... Eu ia justamente fazer a pergunta que a Regina fez, mas eu só queria ratificar a pergunta dela e também parabenizar você por essa pesquisa, que eu acho importante, em tempos não binários, trazer essa dimensão aí mais ampla de gênero. Parabéns. Obrigada. A Judith, inclusive, está no trabalho. Eu não cheguei a falar sobre as referências, porque acabou que eu tive que abordar várias referências, né, para falar sobre isso. Então, esse conceito da Judith está lá no trabalho e com certeza é uma das coisas que regeu e que tem coerência com a questão vocal mesmo, de entender que não existe, que existe, né? É uma questão fisiológica, mas que também a construção vocal ela vai se dar culturalmente também, né? Então, eu até coloco como exemplo no trabalho. Se você mora numa casa, com uma família, com pessoas que falam alto, a tendência é que você saia da sua casa falando alto, né? Porque esse é o ambiente que você conviveu e ali você formou essa identidade desse volume de voz, né? E isso é muito claro para mim, porque na minha casa, assim, todo mundo fala alto, e a do meu noivo, por exemplo, ninguém fala alto, todo mundo fala super, super baixo. Isso eu acho que faz parte de uma construção, né? Essa questão da elaboração da voz, ela é cultural também. Existe a parte fisiológica, e isso a gente até tem como alterar, né? Então, tive casos de alunos com hormonização e tudo mais, e aí nesses casos eu até deixei uma observação no trabalho, que existe, tem a necessidade de você reconhecer melhor o que acontece com essas alterações hormonais, para você auxiliar essas pessoas, porque também aí num período a voz vai ficando bastante diferente, né? Quase que você vai provocar a puberdade aí para a pessoa em diversos aspectos, e a voz vai se alterando também. Mas no caso de homens trans, mulheres trans têm uma pequena modificação, mas ainda assim existe uma modificação de resistência, né, da voz nesse processo. E, enfim, essa era uma preocupação de reconhecer que o jeito que a voz vai se estabelecer no mundo não é só fisiologicamente falando, não é só como a voz vem, é como o entorno constrói aquela voz, é como as referências musicais vão levar a pessoa para construir aquela voz. Acho que é um pouco isso. Uma noção de experiência. Então agora, obrigada, Aninha.
Eu até que lembrei, né, quando a Marilda falou essa coisa da interpretação, eu fiquei lembrando da Ná cantando Boneca de Piche. Vocês já viram isso? Que ela faz as duas vozes, né, do homem e da mulher. É bem bacana, né, porque realmente é só você aumenta na extensão, né, das pessoas. André, você precisa de mais bibliografia. Já, estou brincando. É porque quando você coloca a questão do lírico, né, você vai falar, quer dizer, sobre bibliografia no Brasil, foi a Canção do Tempo, né, do Jairo Severiano e do Zusa. Primeiro porque tem muito mais compositoras no começo do século XX do que a gente está habituado a ver, né? E alguns sucessos são sim, produzidos por mulheres. Você também vai ter muitas mulheres mudando o nome. Um exemplo que eu gosto de dar, que é muito impressionante, que é da primeira metade, é a Lina Pesce. No caso, ela é pianista, mas o Hermeto Pascoal, que não precisamos nem dizer do tanto que ele estuda música, quando ele vai para o programa Ensaio, ele fala que as influências dele são Luiz Gonzaga e Pixinguinha, e fala do grande Pixinguinha e toca Bem Te Vi Atrevido, que é da Lina Pesce. Então, existem alguns equívocos em relação à produção das mulheres, né? E a questão do lírico, né? Quer dizer, eu sei que você está procurando o lírico, mas você está fechando nos homens. É isso que os homens produzem. O lírico feminino produzido por homens. Você está fechando. Tá, porque se pensar na própria Alda Garrido, que eu falei ontem, né, de 1918, que é essa canção do Franqueza Rude, né, que eu digo com todo conforto que é homem bom é o que nasce morto, diz ela. Se você pensar em Maria Batista, quer dizer, são muitas as compositoras, né? A gente tem uma série de é difícil fechar numa coisa assim. E se você pensar no século XIX, esse livro que eu encontrei, que talvez seja bacana, né, pelo teu trabalho, que chama Canções do Indus, Modinhas, etc., são 5 volumes, que é onde as mulheres assinavam, como que eu estava falando ontem, uma jovem fluminense, uma niteroense. As músicas dessas mulheres, elas estão metendo tranco também, entendeu? Assim, das mulheres, as letras das mulheres, né? Não são as músicas, são as letras. Você vai ter grandes compositoras. Tem uma Gina de Araújo, que eu achei no começo que acho que é de 1908 ou 18, eu não lembro, que na revista Fonfon eles dão três páginas do cara falando que ela seria a maior compositora de todos os tempos, que ela passaria todos os mestres se ela tivesse continuando, se ela não tivesse casado e parado de compor. A produção dela é de 1914, quer dizer, desculpa, dos 14 anos aos 18 anos, a produção musical dela. E eles estão, a crítica está falando exatamente disso, né? Então, eu fico na dúvida, eu uso muito como referência o livro esse livro da Canção do Tempo para pensar determinadas épocas, mas eu fico pensando que o próprio autor, por exemplo, quando ele vai falar sobre as cantoras do começo do século, ele fala que elas são, sabe-se que são donzelas, mas, né, quer dizer, existe um machismo no próprio, vamos desculpar, mas é do que se trata, do Zusa e do Jairo, na forma que eles tratam a questão das mulheres nesse livro, nesse trecho que ele vai falar sobre as cantoras, né? Se você pensar, tem eu achei foi até engraçado, porque tem uma música da Marília Batista que ela vai falar da Risoleta, que também não tem tradução do Noel Rosa, e essa Risoleta de fato existiu e foi uma cantora de operetas que ela fez muito sucesso no começo do século XX. O problema é que a gente não acha referência sobre essas mulheres. Então, assim, as referências vão ser sempre masculinas. Então, eu acho arriscado quando você fala todos os homens, são todos quase homens, entendeu? Assim, você colocou 3 mulheres, mas você tem muito mais mulheres compositoras e já ativas nesse período. Então, eu acho que talvez o meu comentário seria, quando você fala os compositores são todos homens, eu acho que você teria que tomar cuidado com essas
essas colocações, porque de fato não, a gente vai vendo que não, e vários exemplos, né, por exemplo, que eu dei ontem do Demétrios, que era na verdade Maria Luísa Demétrio, né? Então a gente tende a achar, então você teria que procurar compositor por compositor para ter certeza se era um homem, porque pode ser uma mulher, entendeu? Você não sei os grandes nomes da roda, a gente sabe que foi um homem, mas se você procurar teria que ser um trabalho muito dedicado a saber se cada um daqueles de fato é um homem, né? Que é interessante de pensar nisso, né? Que foi uma das coisas que eu encontrei no meu próprio trabalho, de levantar. E você tem outros nomes, né? A própria Ailce Chaves, né? Que tem a Ailce Chaves era compositora junto com Elvira Pagan, como é que chamava? Era Linda Rodrigues, também era uma compositora desse período, né, todos antes dos anos 50. E a Carmen Miranda fez um show dedicado à obra de Ailce Chaves em 1940. Ailce Chaves é autora de Lama. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa mais ninguém. Então, você vai tendo uma série de as canções de Elvira Pagan, né? Biblioteca aí, tem as músicas são que não há um pouco um feminino comportado, né? A própria Dolores Duran, a Prece de Vitalina, mas de uma ironia impressionante. Quando ela faz Fim de Caso, ela está falando, né? No Fim de Caso, que ela fala, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Ela está naquela época que tudo que importava, pelo que deveria importar nessa construção de gênero, para a mulher que seria o casamento, ela está dizendo, está chatinha essa relação, né? Vamos separar? Então, e ela está tomando essa iniciativa. Então, eu acho, talvez, na tentativa de te ajudar nisso, né? De ser talvez você fazer um pouquinho mais, aprofundar essa questão dos compositores, pensando nisso, né? De você realmente, quando você tiver, como você pretende, um doutorado, isso, você talvez prestar atenção nessa questão de quem são, e realmente, porque não é só uma coisa do procurar quem é o compositor é o fulano, né? Mas você saber se esse fulano pode ser uma mulher. Ou numa questão, você olhar, por exemplo, também para as músicas tradicionais, grande parte composta por mulheres. Se você pensar nas canções de sucesso, o Pelo Telefone está lá. E já tem vários, né, estudos mostrando que uma dos autores Pelo Telefone é da Tia Seata. Quer dizer, está no livro do Zusa, né? Então,